Olha, existe um risco sobre investir em fundos imobiliários que possivelmente você não percebeu porque é um risco que está meio escondido ali. Eu falo isso por quê? Porque aqui no Clube do Valor a gente investe mais de 300 milhões de reais em fundos imobiliários, falando aqui na carteira dos nossos clientes, e recentemente a gente viu um movimento de mais pessoas querendo aproveitar essa oportunidade. Os FIIs estavam muito descontados, agora começaram a subir, subiram bastante aí no último mês. O mercado está empolgado com manchetes como essa que voltaram a aparecer. E aí, nesse contexto, é importante você investir tentando evitar cometer esses erros ou cair nesses riscos que eu vou te contar nesse vídeo. Então o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou te dar todo o contexto sobre o que está acontecendo com os fundos imobiliários, eles voltaram a subir, e revelar quais são esses riscos ocultos e também te falar o que nós aqui no Clube do Valor estamos fazendo frente a esse cenário e por quê. Já comenta aqui se você está comprando ou não fundos imobiliários e vamos começar aqui contando uma história sobre como as pessoas estão investindo hoje. E você pode se perguntar, como assim? Eu acabei de comentar aqui que os fundos imobiliários eles voltaram a subir. E isso acontece depois do IFIX registrar a maior sequência de perdas da história. Esse crescimento no valor das cotas dos fundos imobiliários ele tem explicação. Segundo analistas da Genial Investimentos, isso aqui foi uma reação ao que eles chamaram de, abre aspas, ventos positivos do exterior, ou seja, fatores macroeconômicos que fizeram com que a curva de juros brasileira caísse, refletindo uma redução no prêmio de risco do Brasil, o que acaba impulsionando aqui o mercado nacional, né? Quanto menor a expectativa de juros no futuro, maior vai ser a cotação hoje de fundos imobiliários, de ações, enfim, de ativos de mais risco. E nisso eu vejo muitos investidores ficando mais otimistas, né? Pensando, poxa, depois de tanto tempo de queda eles finalmente voltaram a subir, agora que eu vou comprar. E aí esses caras vão lá, abrem o computador, pesquisam lá no Google qual fundo imobiliário comprar nesse mês e acabam em manchetes assim, né? Quais são os fundos mais recomendados, acabam numa lista de ativos como essa aqui, ou ainda vem manchetes como essa, né? Fundo pode dobrar de tamanho, Life 11 promete alta rentabilidade. Aí entram lá para investigar um determinado fundo imobiliário e de cara olham apenas para um único fator, o dividend yield. Olha ali, poxa, 18,79, então eu vou comprar, vou botar todo o meu dinheiro nesse fundo imobiliário. Isso acontece muito, até porque toda hora a gente vê manchetes assim. 5 fundos selecionados para aproveitar o fim do ciclo, alta dos fundos imobiliários é a oportunidade de compra e por aí vai. E esse comportamento de seguir uma diquinha para escolher onde colocar o teu dinheiro, o teu suado dinheiro, muitas vezes ele faz parte desse risco que eu quero te mostrar nesse vídeo. Provavelmente não vai gerar um bom resultado no longo prazo, porque o cara que compra seguindo uma lista, uma diquinha, sem entender o contexto, sem diversificar adequadamente, com base ali na emoção, ele vai tender a estar sempre comprando na alta e vendendo na baixa. Eu sei que muitos investidores seguem esse caminho por falta de tempo ou por falta de conhecimento. O cara lá trabalha pra caramba, passa o dia inteiro ligado ao trabalho, tempo livre, ele quer se dedicar à família, ele não tem tempo, né, para fazer uma análise aprofundada de quais ativos comprar. É justamente por isso que a gente libera aqui no Clube do Valor toda semana algumas vagas para sessões de diagnóstico financeiro personalizado. Uma reunião online onde o especialista aqui do Clube do Valor, se te selecionar, ele vai fazer um diagnóstico da tua carteira de investimento, entender como é que você está investindo e vai traçar um plano de ação personalizado para mudar a sua alocação. Aqui é uma conversa inicial com os nossos especialistas aqui, totalmente gratuita, onde um consultor, um planejador, vai mostrar o que ele mudaria na tua carteira de investimentos e por quê, e vai te abrir espaço para que você tire suas dúvidas. Que abre poucas vagas para esse serviço toda semana, por isso, se você já passou ali dos 100, 250 mil, 500 mil, primeiro milhão, segundo milhão, 10º milhão, pega o teu celular e aponta para o QR Code que está na tela agora, ou aperta aqui no primeiro link na descrição desse vídeo para preencher alguns formulários, que a nossa equipe vai analisar as tuas respostas e vai entrar em contato contigo para ter uma primeira conversa inicial e agendar esse serviço. Esse tipo de conversa pode mudar o rumo da tua vida financeira, como aconteceu aí com o Roberto, que nos deixou essa mensagem aqui. Bom, dito isso, vamos lá para o risco oculto, para os riscos de investir mal em fundos imobiliários, né? Porque eu já tracei aqui um panorama do investidor médio, aquele cara sem tempo, aquele cara sem conhecimento que segue uma lista de diquinhas. Possivelmente você se identifica com essa história, né? O cara vai lá e procura ranking dos fundos imobiliários de maior dividend yield, e aí pega aqueles lá com dividend yield altíssimo, muito acima da média. O que poucas pessoas percebem é que por trás de um dividend yield muito alto, muito acima da média, tem sempre um risco maior. O mercado não torna esse fundo imobiliário com maior dividend yield à toa. Não à toa se pegar ali esses fundos imobiliários com alto dividend yield, alguns aqui estão tendo performances bem ruins. Alguns ali sofrendo com fatores como o aumento da vacância, outros com uma grande instabilidade de dividend yield, e todos com maior risco. E o risco, ele acaba sendo muito diluído, muito diminuído quando você faz uma diversificação inteligente. Só que, infelizmente, o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas não diversificam. Vão lá e escolhem 3, 5, 7 fundos imobiliários apenas, correndo muito mais risco do que o necessário. E aí você pode perguntar, Ramiro, agora qual que é esse risco oculto, então?
Deixa eu te explicar que esse risco é o risco de você investir sem ter uma estratégia clara, que é quando você investe ou seguindo uma lista de diquinhas, ou seguindo uma lista de maiores dividend yields, mas é quando você não tem muita clareza do porquê você está selecionando cada fundo imobiliário, de quantos fundos imobiliários tem em carteira, de qual participação a parte de fundos imobiliários deve ter na sua carteira. Enfim, se você não sabe responder uma ou mais dessas perguntas, pode ser um sinal de que você está investindo sem estratégia. E o problema é que o investidor que não tem estratégia, ele vai tender a estar sempre, consistentemente, comprando na alta e vendendo na baixa. A gente via vários investidores adorando a ideia de investir em fundos imobiliários em 2018, 2019, até mesmo 2020, e nos últimos anos em que os fundos mandaram muito mal, caíram bastante, ninguém queria mais comprar, as pessoas queriam sempre vender. Soma esse comportamento ao fato do cara não ter clareza sobre quais ativos comprar, e o que a gente vê é justamente o que o JP Morgan comprovou com esse estudo aqui. Ele olhou aí para o retorno analisado de diferentes classes de ativos, como os próprios fundos imobiliários dos Estados Unidos, né, o equivalente a isso lá, ouro, petróleo, bolsa de valores, renda fixa, e constatou que o investidor médio tem o pior retorno possível porque ele está sempre comprando na alta e vendendo na baixa. E aí você pode perguntar, beleza, entendi, o risco é eu não ter uma estratégia clara para investir, e aí eu com pouco tempo, com pouco conhecimento, vou acabar seguindo um atalho, pegando uma diquinha, comprando, olhando o maior dividend yield. Agora, como é que faço para investir com estratégia? E o que vocês estão fazendo aí no clube? Bom, é isso que eu vou te responder ainda na sequência nesse vídeo. Mas caso você queira uma resposta bem completa, em termos de conhecimento, vou fazer um curso online aqui no YouTube chamado Jornada da Renda Vitalícia, onde eu vou te mostrar como investir com estratégia para construir uma fonte de renda vitalícia de R$30 mil por mês. Isso vai acontecer nos dias 24 e 25 de março, onde eu vou entrar aqui no detalhe como investir de forma clara e objetiva, e você pode participar desse evento de forma gratuita apertando aqui no segundo link na descrição. Dito isso, falei sobre o contexto do mercado de fundos imobiliários, sobre o risco de investir sem estratégia. Agora eu quero te dizer o que a gente está fazendo, ou em outras palavras, como investir com estratégia. E aí quando você pensa em investimento, a gente sempre tem que pensar em duas formas de investir, em dois tipos de estratégia para ter. Estratégia de investimento intraclasse e extraclasse. Intraclasse é uma estratégia para você saber quais fundos imobiliários comprar, quantos fundos imobiliários ter, e aqui a gente tem uma estratégia de seleção de fundos imobiliários com base em fundos descontados, com baixo preço por valor patrimonial, o yield relativamente mais alto, mas de forma diversificada, não só olhando uma lista sem critério. E a gente tem também uma estratégia de comprar os fundos com maior liquidez, para meio que tentar replicar o IFIX, receber ali os dividendos na conta, de boas, tranquilo, menos volatilidade. Mas o fato é que ambas estratégias partem de uma ordem de vários fatores que chegam numa lista de ativos para a gente comprar. Agora, isso aqui importa menos do que a estratégia extra-classe. O que é estratégia extra-classe? Ela diz que primeiro você tem que desenhar uma carteira ideal de investimentos para ti. Ou seja, entender com base nos teus objetivos, na tua tolerância ao risco, no que tu procura, como é que seria uma composição ideal da tua carteira de investimentos. Eu vou dar um exemplo que a tua carteira ideal é essa aqui, tá? Uma carteira com bastante renda fixa, 10% de fundos imobiliários, 10% de ações norte-americanas e 10% de ações brasileiras. Uma vez que você tem esse desenho aqui de carteira estruturado, uma vez que você monte essa carteira com boas estratégias de seleção de ativos intraclasse, o que vai acontecer com o passar do tempo? O percentual em cada ativo vai mudar. Vamos pegar o último mês em que os fundos imobiliários cresceram bastante. O que tende a acontecer? Tende a acontecer isso aqui. Fundos imobiliários ganharam um pouco de peso, ações norte-americanas caíram um pouco de peso, porque as ações norte-americanas caíram, o dólar caiu frente ao real no último momento. E aí o que você faz? Você não vai comprar fundos imobiliários nesse momento, porque esse já tem um peso maior do que o alvo. Então você vai estar usando seu dinheiro novo, novos investimentos, aportes, para comprar aquela classe de ativos que está com peso inferior ao alvo. Nesse caso aqui, você usaria dinheiro novo para comprar ações norte-americanas e trazer a sua carteira de volta para a composição original. Então quem segue essa estratégia aqui, que a gente chama de sistema de alocação estratégica, vai estar constantemente comprando na baixa quando ninguém quer comprar e vendendo na alta quando ninguém quer vender. Vai estar indo contra a manada. Principalmente, vai estar evitando o risco oculto de investir sem ter estratégia nenhuma. E se você quiser trocar uma ideia com o especialista aqui do Clube do Valor para falar sobre a sua estratégia, te trazer uma sugestão de alocação, explicar como é que a gente investiria no teu lugar, aperta aqui, preenche seus dados para solicitar um diagnóstico financeiro personalizado de forma gratuita. Caso você queira seguir aqui no YouTube, vou deixar alguns vídeos aqui ao meu redor, conteúdos complementares a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.